Antena 102. Você bem informado sempre. Os ônibus continuam passando por aqui de forma até mesmo normal. Alguns ônibus, inclusive, vazios, passando por aqui. Poucas pessoas nesse exato momento na parada de ônibus. Então, acredito que a questão da movimentação do ônibus por aqui está tranquila, mas bora conversar com alguém aqui na parada, só para saber mesmo se está esperando há muito tempo ou não, como é que está essa movimentação aqui. Bom dia, amigo. Estou ao vivo aqui pelo programa Antena 102 de rádio. Está há muito tempo aqui na parada, esperando o coletivo ou acabou de chegar? Acabou de chegar aqui, mas já percebeu se está uma movimentação de ônibus tranquila, normal aqui na cidade, pelo menos nesse perímetro aqui. Olha, ele está posicionado aqui na Tancredo Neves, na rua Tancredo Neves, numa parada que tem aqui. No caso, então, tu vai aqui mais pra Zona Norte de Macapá. Pra que bairro tá indo? Pro Brasil Novo. Brasil Novo. Tá certo. Tá desde que horas por aqui? Faz 5 minutos só. Qual é o teu nome? Roosevelt. Obrigado, Roosevelt. Então, olha, Roosevelt, segundo informações dele, por aqui tá só 5 minutos na parada, mas percebeu que a movimentação tá normal. Acabou de passar um coletivo aqui em direção à Zona Norte, aqui mais pra dentro, pro bairro Enfermeiro 1. E em relação à rua Adilson Zé Pito Pereira, só nesses minutos que eu estou aqui posicionado, já passaram alguns coletivos por aqui, inclusive vazios. Não sei se é porque ainda está cedo, mas os coletivos estão passando vazios ainda a essa hora da manhã. Então essas são as informações aqui da Zona Norte de Macapá. Vou ficando por aqui, qualquer nova informação eu entro em contato com vocês. Olha, acabou de passar também mais um coletivo nesse exato momento. Então, essas são as informações. Bom dia, Olímpio Guarani. A hora certa em Macapá. Agora são 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11. Antena 102. Antena 102. Um raio-x da informação. Sabe aquela questão do nevoeiro, da neblina que a gente noticiou aqui ontem cedo, logo, Olímpio? Você falou da região que você mora, até trouxe um vídeo aí pra gente olhar como estava por lá. E os nossos repórteres também falaram, né, na Zona Norte, na Zona Sul e na Zona Oeste. Essa neblina, ela provocou ontem atraso de voos aqui no Aeroporto Internacional de Macapá, prejuízos para muitos passageiros. A situação só foi se normalizar perto já de 9 horas. É que pra gente aqui, né, por baixo, a gente vê de uma forma mais... Para quem cuida aí do tráfego aéreo, vê de uma outra forma, né? Analisa de uma outra forma, de uma outra maneira. Inclusive, são sob a ótica de risco. Exatamente. Então, só por volta das 9 horas é que a situação se normalizou. Enquanto isso, vários voos que estavam previstos para esse horário aí tiveram que ser reprogramados, remarcados. E muita gente reclamou, viu, da situação. É um fenômeno natural, né, que acontece. São circunstâncias, né, que independe da ação humana. Aí, você não pode chegar lá e dar um sopro e tirar o nevoeiro. Então, se está sem condições de navegar, não tem como. Eu conversei. É melhor você tomar um atraso, um prejuízo por atraso, do que perder a sua vida. Eu conversei com 3 pessoas ontem que estavam em um voo vindo para Macapá nesse horário, e esse voo teve que retornar para aguardar o momento adequado, né? E acabou atrasando. Inclusive, uma dessas pessoas pertence à minha família, que estava chegando em Macapá. E aí, não só elas, como outras pessoas também reclamaram, e a gente viu muitas fotografias durante o dia de ontem. Verdade, ontem estava cheio de rede social, muita gente colocando as imagens da cerração, né? O Rio Amazonas completamente encoberto. Uma cena linda, viu, Reginaldo? A fotografia é linda, o Amazonas completamente encoberto. Este mundo que a gente vive, ele é um mundo fantástico, né? É um mundo cheio de mistérios. Numa região quente e úmida, de repente o tempo muda, né? Vem a neblina, pode causar acidente. É o que está acontecendo lá na Tailândia, que vale um comentário para este momento, para uma reflexão daqueles adolescentes, crianças e adolescentes e um técnico que estão presos em uma caverna na Tailândia. A situação é tão complexa, é tão delicada, que talvez seja necessário 4 meses para que eles possam ser salvos. Eles foram encontrados, né, numa situação difícil, já no 10º dia, ontem completou
10 dias que eles tinham desaparecido. Na realidade é o período de monções na Tailândia, que é um país do Sudeste Asiático. E o mundo todo está voltado para a situação destas crianças e adolescentes e um técnico de 25 anos. Eu vi as imagens ontem. Realmente elas são dramáticas, porque é período de cheia, muita chuva e muita água nas galerias das cavernas. E quando você fala que leva 4 meses, que mesmo com todo o sistema de bombeamento que eles estão tentando fazer, não dá conta. Né? Então, para tirar aquelas crianças de lá, elas teriam que vir por baixo da água. Como isso? Usando máscaras e as garrafas de oxigênio. Já tem todo o material já está lá. Só que eles estão preocupados porque as crianças não sabem usar esses equipamentos, né? Muitas não sabem sequer nadar. Teriam que fazer um treinamento. Tu imagina treinar para poder sair dali. Agora, o outro aspecto, que foi a outra possibilidade que foi levantada, é de tentar abrir um buraco, né, mais ou menos na direção de onde eles estão. Tá Mas correndo risco. Mas aí é risco, porque teria que usar dinamites e tal, poderia comprometer a estrutura das cavernas. Eu vi um especialista falando ontem com muita propriedade sobre isso. Então é um drama. E quando o Reginaldo fala que espera 4 meses, é porque é o tempo que vai baixar as águas. Ontem as autoridades tailandesas, elas conseguiram levar alimentos, provisões para os jovens, porque o técnico que tem 25 anos é um jovem também, para 4 meses. Levaram leite, arroz doce, carne de porco grelhada, quer dizer, comida bem mesmo calórica, porque eles estavam debilitados. Aí isso remete àquela situação dos mineiros, lembra? Do Chile, Chile, que chamou a atenção do mundo, que eles ficaram presos numa caverna, mas eles tinham toda uma experiência, todo um preparo para resistir a profundezas grandes na terra, mas no caso destas crianças não. E é interessante porque é uma região turística da Tailândia. A Tailândia é um dos países que mais atrai turistas no Sudeste Asiático, que ela tem uma região entrecortada de vários cenários naturais, e as cavernas elas são abertas para visitação, que era o caso desta equipe. Só que o aviso do governo olha, a partir de julho não é aconselhável visitar as cavernas por causa do período das chuvas. Foi imprudência também, né, do professor? Não, mas ele estava dentro do prazo, ele estava no mês de junho, dia 20 de junho. De repente as chuvas chegaram antes. A natureza pregou das suas, né? Então, mas é o que eu digo, a natureza não tem. Quando você tem um limite, você pode dar um desconto para esse limite aí, ou para mais ou para menos. Nesse caso foi para menos, porque o alerta também deveria ter sido um pouco antes, né, do período exato que ia chegar. Eu acho que o governo, baseado no que acontece normalmente nos anos, a partir de julho, fixou em julho. Aí a moçada disse, não, estamos no prazo, vamos dar uma voltinha e voltar. Aí veio a inundação. Deixou a moçada ilhada, há uma preocupação muito grande com o estado psicológico. Aparentemente, os jovens estão bem, só com alguns ferimentos, mas não se sabe o futuro desta equipe, né? Destes seres humanos. E nós, como humanos, ficamos preocupados na mesma proporção de qualquer de qualquer país, né? Como os brasileiros torceram com o resgate daqueles mineiros que fizeram sucesso no mundo todo. É impressionante. Transformado em filme, né? Em filme. Filme de sucesso, por sinal. Inclusive, é impressionante como a solidariedade humana ela aflora neste período. Estão os britânicos, experientes de outros países também, afluindo lá para a Tailândia para encontrar uma alternativa para salvar os jovens que estão ali presos naquela caverna na Tailândia. Muito bem, a hora certa em Macapá são 7h18. Repita. 7h18. Antena 102. Você bem informado sempre. Vamos movimentar a nossa reportagem. Já começamos pela Zona Norte. Agora vamos saber como está o clima na Zona Sul. Cidade na ponta da antena. Antena 102. Alô, Luiz Fábio, bom dia. Como é que está o clima, a movimentação aí pela Zona Sul da cidade? Bom dia, Garcia Brito, bom dia, Reginaldo Borges, bom dia, Olímpio Guarani, bom dia, você ouvinte, onde quer que você esteja.
Pois é, manhã nublada, viu? Muitas nuvens no céu, manhã totalmente fechada aqui pela Zona Sul, as proximidades aqui do Estádio Zerão, e caindo uma garoazinha, um chuvisco, não está forte, mas está totalmente escurecido. Uma manhã diferente de ontem, né, que ontem também não estava lá aquela Coca-Cola, como a gente costuma dizer, mas hoje a manhã está totalmente fechada e um movimento muito tranquilo, um movimento calmo, não está aquele movimento intenso como costuma acontecer pelas manhãs, mas o movimento já começa a aumentar, né? Mas, por enquanto, tudo tranquilo aqui às proximidades do Estádio Zerão, aqui exatamente às proximidades aqui da JK, nas proximidades daqui do Estádio Zerão, né? Incluindo a quantidade de pessoas que também não é grande caminhando. Pessoas de bicicleta, de moto, também a quantidade é pouco, e os ônibus também, o movimento não tão intenso, de Santana para Macapá lotado, e também de Macapá para Santana, mais ou menos, né? Aqui tem um pouco de água também encostada, e a possibilidade de ter chovido na madrugada também é possível a gente observar, só por uma questão de olhar aqui a pista, que a gente só vê água acumulada. Mas está bastante nublado, viu? Então significa que a qualquer momento poderá chover e o sol está muito distante. A gente observa que está muito distante, querendo abrir no tempo. Então, a possibilidade assim, de ter sol daqui a pouquinho, claro, mas a tendência, pelo que a gente observa, é que a qualquer momento pode dar continuidade de cair chuva. Portanto, tudo tranquilo, tudo calmo, porém nublado, aqui na Zona Sul. As informações comigo, Luiz Fábio, para o Antena 102. Valeu, Luiz Fábio, muito obrigado pelas informações da Zona Sul da cidade. A qualquer hora você pode voltar. Agora são 7 horas e 21 minutos. Repita. 7h21. Você está ouvindo Antena 102, a notícia que interessa. Tratou ontem, um outro assunto que a gente tratou ontem aqui pela manhã, Reginaldo e Olímpio, foi aquela questão da manobra técnica da CAESA. Lembra que eu falei até que poderia atrasar o serviço, né, que estava previsto para retornar às 14 horas, o abastecimento, mas acabou retornando a partir das 22 e até pela madrugada ainda tinha gente reclamando aqui. Mas olha, é uma situação que depende da conclusão dos serviços técnicos e depois da pressurização, ou seja, o preenchimento total da rede, né, para que as pessoas tenham aí o retorno do abastecimento de água. A Companhia de Água e Esgoto do Amapá informou que a normalização do fornecimento precisou sofrer atraso por conta da conclusão do serviço. Olha só, devido à manobra feita pela equipe técnica, a empresa responsável pela obra de construção do módulo de tratamento 3, os reservatórios, e também o módulo 1 e o 2 tiveram que ser esvaziados totalmente. O processo de retorno aí do abastecimento dependeu, como disse, da pressurização da rede. As equipes seguiram com o monitoramento. Agora pela manhã, já pelo que eu pude analisar aí, observar, já está normal. Muito bem, são 7 horas e 23 minutos em Macapá. Repita. 7h23. Vamos continuar com o show da reportagem, a maior cobertura jornalística do rádio. Movimentando a reportagem agora com Giovanni Júnior. Vamos para a zona oeste de Macapá. Cidade na ponta da antena. Antena 102. Ô Giovanni Júnior, tá chovendo aí pela zona oeste? Bom dia. Bom dia, Olímpio Guarani, tudo bem? Aqui na zona oeste de Macapá, por aqui não está chovendo, o clima está fechado, as nuvens estão pesadas, mas não há chuva. E passando por aqui, pela rodovia Duca Serra, pude observar que o trânsito está bem tranquilo, a movimentação muito boa, principalmente no sentido Santana-Macapá, a movimentação está bem tranquila para cá. E eu vim em direção ao bairro do Goiabal, estou aqui no bairro do Goiabal, para falar sobre a situação, né, que anda por aqui. Eu pude presenciar
A situação é complicada, os moradores estão numa situação muito complicada devido ao abandono que tem aqui, né? Porque há uma poça de lama muito grande aqui na principal, que é a Rua do Linhão, e essa poça de lama tem atrapalhado bastante, principalmente os pedestres, né? Que não tem um carro, e até os ciclistas, os motociclistas também, eles têm dificuldade, porque não há alternativa a não ser passar pela lama, porque ela cobre toda a rua e o único espaço que tem de abertura para fugir dessa lama toda está coberto de mato. Então é bem complicado para o morador, para o pedestre, para o estudante principalmente, aquele que depende do transporte público, de se locomover aqui pela Rua do Linhão, né, que é aqui no bairro do Goiabal. E caminhando por aqui pude presenciar uma cena, né? O morador aqui do Goiabal, né, ele tentando passar pela essa poça de lama, ele estava improvisando mesmo em cima do mato ali, andando no mato, que corre risco, né? Ali é complicado. Então a gente vai com ele aqui para falar como é que é essa situação aqui, né? Ele que é morador aqui, e vai falar como é que é conviver com esse problema e também se há outros problemas aqui, né? Para ele fazer a reivindicação dele, para ele explicar como é que é. Tudo bem? Bom dia, você está no ar no programa Antena 102. Qual é o seu nome? Rosino da Silva Ferreira. Tudo bem? Você é morador daqui há quanto tempo? Há 11 anos. 11 anos. Como é que tem sido conviver com esse problema? Essa poça de lama? Existem outros problemas pertinentes aqui no bairro Goiabal? Olha, existem vários problemas. Nós temos enfrentado a poeira no verão, no inverno, esse lamaçal que você está vendo aí, das lagoas aí. Todos os anos nós estamos passando por isso. Nós temos procurado algum poder público, o morador, aliás, o presidente de bairro, não tem sentido assim, como se diz, eu acho, um entendimento com essas autoridades, e nós estamos passando por isso. Todos os anos nós estamos passando por isso. E também da parte de transporte, de coletivo, né? Nós só temos um coletivo e não sei, quando dá uma pane, a gente fica sem coletivo aqui e o ônibus a gente espera de 1 hora mais na parada lá no centro, quando a gente vem para cá, e essa dificuldade está enfrentando aqui. Também há problemas com a iluminação aqui. A iluminação pública, alguns locais estão a lâmpada queimada também, estamos na escuridão, né? Tem local aí escuro que abre margem aí para marginalidade, mas estamos enfrentando devagar. Mas o maior é a parte de ruas, porque nós só temos aquela rua principal, né? Entra aí da Duca Serra até aqui no Goiabal. E somente essa rua asfaltada. E as outras só lama, buracada e essa dificuldade. E o problema do transporte também. Se pudesse colocar uma linha do Marapacho para entrar aqui também, para dar esse apoio, porque nós só temos um micro-ônibus e nem todas as vezes nós temos. Tem dia que a gente passa essa dificuldade de horário, né? Passa até 1 hora de tempo lá no centro para pegar o ônibus. Fica a reivindicação do morador, essas questões que têm atrapalhado, né, o cotidiano deles aqui no bairro do Goiabal, dificultado bastante conviver com esse lamaçal, com problema de iluminação, com transporte público. Agora eu vou perguntar aqui para o filho dele, né, para saber se em algum momento ele teve que se sujar porque não houve alternativa, né, teve que passar pela lama mesmo, porque não há alternativa. Com certeza, e para a gente vir por aqui, eu tenho que fazer desvio pelo campo de futebol, por dentro do campo, ou ali como você viu, né? A gente vinha passando ali pelo mato, e na rua, só carro, e dificilmente estamos tendo aqui a nossa acesso. Está terminando também, que está cavando o buraco, e dentro da água selo, e estamos ficando sem acesso nessa rua. Qual é o seu nome? Josino também. É o nome do meu pai. Obrigado, Josino. Então essas são as informações aqui do bairro do Goiabal. Ô, Vani, Eu vou...
Pois não, Olímpio. Pois é, para você ver, né? É quando você ouve as pessoas, ouve a comunidade, quando você ouve os habitantes de um lugar, é que você vai saber das suas necessidades. Então, às vezes as decisões do poder público saem dos gabinetes sem antes procurar saber quais são as reais necessidades, o que precisam os moradores de determinados locais. Qual é a primeira necessidade que ele colocou aí? Ele reiterou 2 vezes, é o transporte. Aí você falou, e a iluminação aqui? A iluminação aqui tem umas lâmpadas queimadas e tal, mas a gente vai levando aqui. O nosso maior problema é o transporte coletivo, quer dizer. Aí quem é o responsável por definir essas linhas é que deveria antes fazer uma pesquisa, uma consulta, vamos saber quais são as necessidades. Quantas pessoas moram naqueles bairros por onde passa o ônibus? Qual é essa demanda? Entendeu? Quantas pessoas usam o transporte coletivo, tá certo? Naquele determinado horário. Se fosse feito assim, certamente haveria maior racionalidade na utilização dessas linhas de transporte de ônibus. Com certeza, Olímpio. Então, essa reivindicação aqui dos moradores, como o cidadão destacou, realmente o problema do transporte público tem dificultado bastante a locomoção deles por aqui. Ô Giovanni, esse ponto que você está agora aí, onde termina o asfalto do ramal principal, aí é onde tem o terminal de ônibus? Bom, na minha posição aqui é quase de esquina, mas o cidadão vai explicar melhor aqui, porque ele entende muito bem daqui das ruas aqui, aí eu sou apenas um turista aqui. Nós temos uma rua principal, né, que é a Avenida Goiabal. Isso. Ela chega até aqui na parte do bairro, da parte que é o bairro mesmo do Goiabal. E ela se estende daqui para frente, é só lama mesmo, até chegar na comunidade do Goiabal, que chama-se Lagoa dos Índios, onde tem a área quilombola. Né? Ali é onde tem... essa parte do bairro mesmo. Ali é onde tem a escola e o centro comunitário, né? A avenida onde nós... Pois não, Garcia? Ali é onde tem a escola e o centro comunitário, ainda fica a uma boa distância daí de onde você está, e as pessoas que têm que sair dali de manhã cedo, ou voltar para casa à noite depois do trabalho ou da escola, eu tenho observado que elas precisam caminhar uma distância muito grande para chegar até o ônibus, até o transporte coletivo, quando ele está no horário regular, e quando não está, elas caminham ainda mais para chegarem até a Duca Serra, naquele ponto que fica ali ao lado do posto de combustível. E quando é à noite, Giovanni, o morador que está aí agora deve concordar com isso. Os alunos que estão voltando para casa estão reclamando da escuridão porque não tem mais ônibus. Eles às vezes têm que retornar de bicicleta, e eu vejo diariamente os pais aguardando os filhos ali na Duca Serra para buscar, que vem da escola, e levam de bicicleta para casa. E esse trecho aí é que não tem iluminação regular, né? E eles têm às vezes que depender da luzinha do celular ou até de lanternas para clarear a estrada. Não é isso que acontece aí, senhor? Justamente, é isso mesmo. Até já houve até assalto, mesmo aqui o bairro pequeno, mas já houve até assalto devido a essa situação, né? Às vezes a pessoa salta do ônibus lá no posto de combustível que fica na Duca Serra, e daqui até onde fica a parte do bairro, 1 quilômetro andando à noite, salta lá, às vezes vem no ônibus, no Marabaixo, aliás, de Santana, e de lá vem a pé para cá, para dentro, né? Com pouca iluminação e essa distância, 1,5 quilômetro mais ou menos, eu acho, de lá do posto de combustível até aqui onde nós estamos, que é a Nova Jerusalém. Uma localidade, Olímpio, Reginaldo e ouvintes, você que está aí também, Giovanni, tão perto do centro urbano, né, que é o Goiabal. A gente chega lá assim dentro de muito pouco tempo, rapidamente do Duca Serra a gente consegue alcançar ali a área principal, né? Mas que com esse abandono, Olímpio, essa falta de acesso, né? E até eu diria assim, o poder público não está muito atento, de modo geral, para essa situação, acaba distanciando tanto a população que mora ali naquele local da área urbana, né?
Infelizmente. Isso ocorre. É aquilo que eu acabei de falar. Se você antes faz um levantamento e tem os dados na mão, você toma a melhor decisão. Muito obrigado aí, viu, Giovanni? Pois não, Olímpio. Então vou ficando por aqui. Giovanni Júnior, fica a reivindicação, a atenção que os moradores estão chamando para o poder público. Giovanni Júnior, para o programa Antena 102. Muito bem, agora são 7h34 em Macapá. 7h34. Antena 102, analítico e interativo. Vamos fazer nosso primeiro intervalo comercial. Já já nós voltamos e segue até 9 da manhã o Jornalismo 102. Aguarde. Antena 102, a marca da credibilidade. Trânsito. Você faz as escolhas o tempo todo. Andar com capacete, usar o cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade, beber e dirigir. Uma decisão imprudente. E as consequências podem ser para sempre. A escolha é sua. O governo e o Detran trabalham e investem em tecnologia e estrutura para melhorar o trânsito do nosso estado. Dirija com segurança, denuncie irregularidades e contribua para prevenir acidentes e salvar vidas. Governo do Amapá, cuidando da nossa gente. Vem aí o maior espetáculo do planeta. Você vai vibrar e torcer pela nossa seleção com a Sapataria Show, a maior e melhor loja de esportes do norte do Brasil. Reúna a família, os amigos e faça parte da Torcida Show, juntinhos pelo Brasil. Seja um craque na torcida com as camisas oficiais da Copa. Aproveite e marque um golaço com descontos imperdíveis de até 50%. Abra seu Cred Show, o nosso crediário próprio. Sapataria Show, rumo ao Hexa. Brasil! A Amazônia Wood oferece madeiras brutas, beneficiadas, esquadrias da melhor qualidade e procedência. Produtos 100% legal, extraídos de área de manejo para a sua obra. Tudo isso com facilidade de pagamento e garantia de entrega. Amazônia Wood, qualidade com respeito à natureza. Rodovia do Curiaú, 459, Jardim Felicidade 1. Fone 3251-1428. Toda hora a gente toma decisões. Até quando elas parecem fáceis. Mas uma decisão imprudente. E as consequências podem ser para sempre. A escolha é sua. Nós somos o trânsito. Uma campanha do Detran. Governo do Amapá. Você sabe o que um coach faz? Não? Ele ajuda a melhorar a sua vida pessoal e profissional. O trabalho de um coach é ajudar os seus clientes a descobrirem todo o seu potencial. Então, não perca essa grande oportunidade de estar sempre à frente. Inscrições abertas para curso de formação em coach, para grupos de atendimento em coach, para o projeto Educarte, único coach para crianças em Macapá. Início imediato. ACC, Agir Consultoria Empresarial, na Avenida Machado de Assis, número 433, Centro. Fones 991-83-9144 e o 991-64-7947. Antena 102. Você bem informado sempre. 7h37. Repita. 7h37. Os fatos, a notícia, o comentário abalizado e imparcial. Jornalismo com qualidade. Programa Antena 102. Olha, vamos continuar com o Jornalismo 102, a informação em primeiro lugar para você. Daqui a pouco teremos informações de Laranjal do Jari sobre a terceira Expo Vale, que começa hoje. O evento faz parte do cronograma de atividades da Tecnoagro Amapá, que é um programa que vem sendo desenvolvido para avançar em tecnologia de não só do agropecuária, mas também da agricultura em todo o nosso estado. Vamos aguardar, porque tem novidades lá do Jari, inclusive sobre tecnologias para criação de animais silvestres em cativeiro, como jacarés e quelônios. Olha, tem dois recadinhos aqui, uma informação e um recadinho aqui. Eu vou reforçar aqui
aquele convite do Tenente Gurjão hoje, ele está dizendo que está tudo confirmado para o encerramento do primeiro turno do projeto lá que ele desenvolve, que é o Cidadão Comunitário Mirim. Vai ser às 19 horas hoje na UPC do Araxá. Ele está convidando toda a comunidade e as pessoas interessadas também. São 85 alunos e os pais também que estarão presentes lá com certeza. A outra informação, Olímpio, é sobre a audiência pública que acontece hoje na Câmara de Vereadores de Macapá. Os vereadores de Macapá debatem nesta quarta-feira, em audiência pública, as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2019. A reunião acontecerá às 9 horas no plenário da Câmara Municipal de Macapá e será presidida pela vereadora Patriciana Guimarães, que ela é a titular, né, a presidente da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária na Casa. Estão convidados lá, além dos vereadores que vão participar, toda a sociedade e representantes de órgãos públicos, entidades de modo geral, sindicatos principalmente, né? É importante esse momento. Daqui a pouquinho a gente fala, se der tempo, diretamente de lá da Câmara, antes do início dessa audiência que está confirmada para daqui a pouco. Muito bem. São 7 horas e 40 minutos em Macapá. Repita. 7h40. Os fatos, a notícia, o comentário abalizado e imparcial. Jornalismo com qualidade. Programa Antena 102. Nós que estamos nessa faixa etária aqui, nós já vimos durante as décadas... Tudo na faixa de cenas, 30. Não é bem mais, né? Nós já vimos cenas de autoimolação de monges, né, de fanáticos religiosos, políticos, já se matando por líder, lá no Extremo Oriente, na África, né? Mas aqui no Brasil eu ainda não vi. Pode até ter registro de pessoas que se autoimolam no aspecto psicológico, até físico, né? Por exemplo, greve de fome. E agora está sendo já encaminhada a produção dos chamados mártires do PT. Tem cerca de 13 militantes de vários movimentos sociais ligados ao PT que vão começar uma greve de fome pela libertação de Lula, aprovado inclusive pela direção nacional do PT. Dava para imaginar isso? Não dava até um certo tempo você morrer por uma pessoa, porque eles estão dispostos a morrer pelo Lula. Sim, se o Lula não for liberado, eles levarem a cabo isso, eles vão morrer. Eles vão morrer. Não tem a não como. ser que o Estado entre, né, leve para o hospital e fique dando alimentação para eles. Mas está decidido, inclusive com outros tipos de movimentos, até da própria greve de fome feita por Lula, de dentro da prisão. Eles vão usar todos os mecanismos necessários para chamar a atenção da sociedade e do judiciário para ver se Lula sai da cadeia. É pagar para ver. Vai acontecer? Vai, mas não sei em que proporção, né? Porque a lei é a lei, a justiça é a justiça, né? A justiça ela é fria nesse aspecto. Mas ainda tem um fio de esperança aí, que é o julgamento do plenário, né, da libertação do Lula, STF, né? Do STF. Vamos aguardar. Agora, depois do recesso. Mas, como se diz aqui, nos sites, que está começando a produção de mártires do PT. Nós ainda não vimos. Não vimos. Olha, eu inédito. vou morrer, hein? Eu vi durante a Guerra do Vietnã. Eu nunca vi essa história. Olha que eu já estudei um pouco a história do Brasil, viu? Aqui no Brasil. Não tem registro. Só tem Tiradentes, mas foi o mais produzido. Então, foi produzido. Foi produzido depois de Tiradentes. Mataram o Tiradentes, né? Também. Não foi ele que se matou. Ele foi morto, mas se tornou mártir, né? Se tornou mártir, mas a gente Agora, não tem registro na vida, história, não. Eu vou entregar a vida. Isso tem história, isso tem, assim, milhares de relatos de mártires voluntários por uma causa religiosa, né, como os santos mártires da época do início do cristianismo. Como a gente vê na religião muçulmana, aqueles chamados também mártires que morrem pela causa lá da religião muçulmana. Mas aqui no Brasil, por política, eu ainda não vi. Não, é inédito. Mas nós vamos começar a assistir. Vamos né? ver, vamos acompanhar, ver até onde vai, né? Tem gente que se acorrentava ali no Congresso Nacional,
por uma causa. Então, mais 2, 3 dias que a gente não aguentava a fome, é brasileiro, né? Eu tive um colega... de comida e na hora... Eu tive um colega na faculdade que chegou a esse ponto, né, de se acorrentar na frente da faculdade e fez greve de fome e tal. E foi notícia no Liberal, na capa e tudo, mas não aguentou. Aqui em Macapá Antes teve de uma semana ele já pediu água. Aqui em Macapá teve um caso de um professor na frente do Alexandre Vaz Tavares, né? Não, mas estes, no caso de Lula, estão dispostos a morrer por Lula. Eles querem morrer. São 7h44. Repita. 7h44. Os fatos, a notícia, o comentário abalizado e imparcial. Jornalismo com qualidade. Programa Antena 102. E agora o assunto é a polícia. Com Fabrício Picanço. Antena 102. Plantão de polícia. O Fabrício Picanço tem informações aqui de um homicídio em Lontra da Pedreira. Está confirmado. Bom dia. Tá confirmado, sim. Bom dia, Garcia Brito. Bom dia, Reginaldo Costa. Bom dia também, Olímpio Guarani. Bom dia, Luiz Henrique Boss e toda a nossa equipe interna e externa e ouvintes do programa Antena 102. Vamos aqui divulgar os casos de polícia, 2 remoções por mortes violentas a equipe da Politec realizou ontem. A primeira foi na Avenida Isaías de Jesus Leite, né, no bairro Paraíso, lá em Cutias do Araguaí, por volta de 8h30 da noite de ontem, de ordem do delegado Sandro Cinei. Ele solicitou a remoção aí do cadáver de um rapaz de nome Deusimar Maciel Sarmento. Infelizmente, esse rapaz acabou cometendo o suicídio por enforcamento. A equipe da Politec foi acionada e realizou a remoção aí do corpo dessa vítima, né? A família não soube informar porque ele cometeu esse extremo ato. E a outra ocorrência de morte violenta é essa às margens do Lontra da Pedreira, né, rapaz? Ali por volta de 3 da manhã, né? A equipe da Polícia Militar foi acionada, né, para atender essa ocorrência e recebeu informação que houve um homicídio com uso de arma de fogo no sítio Sorriso, localizado às margens do Rio Pedreira, no distrito do Lontra da Pedreira. O nome da vítima, Fabrício dos Santos, 37 anos ele tinha. A vítima trabalhava como caseiro no referido sítio. O proprietário do sítio, o senhor Paulo Vander Monteiro da Silva, informou que a vítima estaria jantando, juntamente com 2 outros funcionários do sítio, quando algumas pessoas, eles não souberam dizer quantas, né, se aproximaram em uma embarcação pequena pelo rio e chamaram a vítima pelo nome. Quando ele se aproximou, ele foi atingido aí por disparos de arma de fogo, né? A equipe da Polícia Militar, infelizmente, não conseguiu prender ninguém até o momento, né? Mas tem suspeitos já a respeito dessa ocorrência e a Politec realizou a remoção aí do corpo desta vítima, né? A outra ocorrência que vamos destacar aqui é de entorpecente na Avenida Loureiro de Sena, no bairro Novo Horizonte, por volta de 10 da noite de ontem. A equipe da Polícia Militar, 2º Batalhão, nas motos, estava em patrulhamento e separou com um elemento de atitude suspeita. O mesmo, ao avistar a equipe, tentou empreender fuga, né? E, porém, foi abordado mais à frente. O mesmo portava um celular que não soube explicar a procedência e nem desbloquear, né, o aparelho. O aparelho J7 prateado, pesquisado no sistema, foi verificado que aconteceu um roubo em um comércio no bairro Novo Horizonte, onde 2 infratores levaram aí 3 celulares. Porém, a vítima deste roubo não reconheceu o celular, mas a foto de quem estava na capa era filho do dono de um bar, né, que se concluiu aí que foi trocado por drogas. Ainda com o infrator foi encontrado aí uma certa quantia de dinheiro, né, pedras, né, de crack, né, e uma certa quantia em espécie, né. O infrator foi apresentado no CIOS do Pacobal para a realização dos procedimentos que ali existem. Nesse caso, o nome dele é Rangel Marques Fonseca, de 33 anos, né. A outra ocorrência que vamos destacar é roubo a transporte coletivo na rua Adilson José Pinto Pereira, por volta de 11h30 da noite de ontem. A pessoa aí ligou para o 190 e informou que 3 homens assaltaram aí o ônibus e levaram aí a renda, né? O ônibus estava na frente do Aras, no bairro São Lázaro. É um ônibus verde da linha Expresso União e disse que os passageiros estavam dentro do veículo, né? E relataram algumas pessoas que uns conseguiram pular
né, pela janela para não serem assaltados, né. A equipe do 2º Batalhão de grupo tático, né, conseguiu aí prender 2 indivíduos suspeitos pelo roubo a transporte coletivo, né. Infrator o Eric Teles do Vale, 21 anos, né, e também aí um menor de 16 anos que foi apreendido nesta ocorrência. As vítimas todas foram identificadas, né, e levadas, né, para o Sérgio Pacoval para a realização do boletim de ocorrência e também, claro, da apresentação aí do infrator maior de idade, e o menor foi levado para a sua respectiva delegacia, no caso aí a DII, na Avenida Fábio, para a realização de procedimentos que ali exige nesse caso, né. E a outra ocorrência que nós iremos divulgar aqui é mais um caso de entorpecentes, né. E de acordo com as informações, esse fato aconteceu na Avenida Ana Nery, por volta do meio-dia de ontem. A equipe da Polícia Militar recebeu informação, através de uma mulher, de que seu filho vendeu sua botija, né, de gás e a bicicleta de seu colega de trabalho para comprar drogas. E na residência da mesma tinha uma pessoa perturbando, né? No caso aí, Jefferson Gustavo de Oliveira Ferreira, 23 anos. A equipe da Polícia Militar apresentou 3 porções de substância entorpecente análogo a crack aí, né, provavelmente, e esse rapaz foi levado para a delegacia para a realização de procedimentos que ali exigem nesse caso. E a última ocorrência é mais uma de drogas. Esse fato aconteceu na Avenida José Augusto Façanha, no bairro Novo Uritizal, por volta de 19 horas de ontem. Segundo a equipe de patrulhamento pela José Augusto Façanha, a Polícia Militar, né, as proximidades do sítio, verificou 2 pessoas em atitude suspeita em uma motocicleta de placa QLN 2951 e realizou a abordagem. Na busca pessoal, encontrou com o infrator uma quantia considerável de substância entorpecente, né? O rapaz, o infrator, de seu nome Fabrício, responde pelo artigo 157 e tem restrição de horário até 19 horas. Diante dos fatos, os 2 envolvidos e objetos foram apresentados no Sérgio Pacoval para a realização dos procedimentos, né? Foi identificado o nome do infrator pelo nome de Fabrício Alves da Silva, 30 anos, né? E o segundo infrator, no caso Orlandilson dos Santos Souza, de 26 anos, né? E uma moto, né, foi apreendida também de placa QLN 2951 de cor preta e mais uma sacola plástica com várias peças de roupas femininas e 3 porções de provavelmente crack, né? Os produtos apreendidos foram levados para o Sérgio Pacoval para a realização de procedimentos que ali exigem nesse caso. Eu finalizo aqui minha participação lembrando a você o seguinte: quer comprar um carro novo, vai lá na Miss Motos, rodovia JK, bem de esquina ali do final da Leopoldo Machado. Lá você vai encontrar carros da marca Hyundai, 5 anos de garantia nos modelos hatch, sedã e SUV, que é o estilo Blazer, o grande, né? Pode chegar por lá, você vai ter vários opcionais aí de acessórios esportivos, acessórios de luxo. Também você vai encontrar o carro simples aí numa boa, ou o comando de som no volante. É carro da melhor qualidade, com 5 anos de garantia. A marca é Hyundai, lá na Miso Motos, 2101-3040, no final da Leopoldo Machado, bem de esquina ali com a JK. E lembra você que quer fazer sua atividade física, vá lá na Academia de Lutas do Ojan, tem boxe, jiu-jitsu, muay thai, entre outros. A partir de 8 da manhã, a turma tem você numa boa na Mendonça Júnior, entre ali a Eudema Maia e Professor Tostes. E faltou o gás ligue 991-21-1688, posto de venda de gás Beija-Flor, ok? Grande abraço, voltamos amanhã com mais polícia no programa Antena 102. Bom dia! Ok, Fabrício, muito obrigado, bom dia, até amanhã. 7h52. Antena 102, a marca da credibilidade. Olha, falando ainda de política, nós temos um pré-candidato ao Senado, são vários, né? É a maior concorrência ao Senado na história do Estado. São mais de... Você está contabilizando aí quantos? Olha, nós temos aqui 15. 15, né? Ainda Vamos relacionar aqui? Vamos. O Lucas, do PTB, o Gilvan, MDB, Fátima, MDB, Randolph, Rede, Janete, PSB, Jaime, PROS, Jorge, do PPS, Guaraci, do PTC, o Haroldo, que está aqui, que é do PV, a Joaquina, que é do PCB, o Wagner, que é o Wagner Gomes, do PMN, o Ricardo Santos, que é do PSL, Davi Silva, os que eu estou colocando sobrenome aqui que não são conhecidos ainda, Davi Silva, do PSDU, a Neide, que é do PP,
e a Rani, do Mas PT. tem a Joaquina, já colocou? Tem Joaquina Lino, que é do PCB, está aqui. PCB, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nomes. 15 nomes. Tu já viste uma nominata tão grande? Não. Só que isso vai encolher. As convenções vão As ser convenções a partir de 20 de julho, até exatamente. 5 de agosto. Aí a gente vai saber realmente quantos candidatos disputarão o Senado. As pedras ainda estão se movimentando, os nomes estão postos. E um deles é aqui o Haroldo Leite, professor Haroldo Leite, é teólogo também. Uhum. Ele é o pré-candidato ao PV. Eu não sabia, mas ele já vem trabalhando há 1 ano e meio na pré-candidatura ao Senado. O Haroldo é daqueles candidatos que não anda sozinho por aí. Entendeu? já anda Ele já com chegou uma aqui equipe de com uma assessores. entourage. Tem assessores, motorista, assistente, né, assessor de imprensa, fotógrafo. Olha, é uma equipe, é um candidato que já mostra que tem estatura, né? Não é aquele que chega só com uma pasta na mão. Não, né? tem uns que chegam, botam a pastinha embaixo do braço. Que é o partido dele, geralmente é o partido dele, é embaixo do braço. Tudo ali. Já tem uns que vêm e dizem, o que eu devo falar? Ainda tem isso. Bom dia, candidato Haroldo Leite, que é do PV, Partido Verde, tá certo? O Haroldo já foi do PTB também, já disputou outra eleição pelo outro partido. Qual foi, Haroldo? Disputei pelo PRTB, pelo 70, que era o PT do B. PT do B. Você encontrou mesmo Guarida dentro do PV, né? Se identificou mais com o PV? Sim, primeiramente bom dia, Olímpio Guarani, Reginaldo, Garcias Brito e todos os seus ouvintes. Na realidade, a minha candidatura ao Senado, pré-candidata ao Senado, a gente já vem trabalhando há 1 ano e meio. E o PV foi o único partido que a gente teve uma afinidade muito grande com, em nome do presidente Zezé, que garantiu, até então, não imaginava lançar uma candidatura majoritária pelo PV, que até então só vinha as proporcionais, né, que eles lançavam. E a gente conversando, ele disse, não, vamos é ótimo a gente testar as urnas numa candidatura majoritária. Então, de antemão, ele realmente assumiu esse desafio e me deu esse espaço para que eu pudesse vir como pré-candidato ao Senado pelo Partido Verde, né? Que o Partido Verde hoje tem uma história dentro do estado do Amapá, há mais de 30 anos, o Zezé vem presidindo o partido. Agora, né? há uma relação do ex-deputado Zezé Nunes com o Davi, do DEM, que é candidato à majoritária pelo governo, e já tem dois pré-candidatos à majoritária pelo Senado definidos, que é o senador Randolph, do Rede, e o ex-senador Sebastião Bala, né, o Bala Rocha. Neste caso, como é que fica? O PV mesmo assim lança uma candidatura avulsa, mas fica na dependência de apoiar quem para o governo? Certo. Houve conversações realmente com o pré-candidato Davi Alcolumbre ao governo, ele e sua equipe, no próprio partido, mas não foi definido. Quer dizer que o PV não fechou ainda com o governador? Não foi fechado, não tem ainda nada definido. O que eu sei que a minha pré-candidatura e a candidatura de Senado está definido dentro do PV. O PV hoje tem esse tutano todo para sustentar uma candidatura, digamos, independente, caso não consiga a composição, como, por exemplo, com a chapa do Davi, ou ele poderia descambar para uma chapa de Valdeir não dá porque já tem 6 lá, né? Sim. Mas no Capiberi, por exemplo, que só tem uma candidata até agora, quer dizer, a priori tem uma vaga solta e aberta lá na coligação do PSB. Vocês topariam ir para lá também, não? Nós conversando com o nosso presidente, o que ele coloca da seguinte forma, ele permanece e afirma a nossa candidatura sólida. E se não houver nenhuma negociação, nós poderemos sair numa chapa pura e manter a minha candidatura avulsa. Aí seria lançado um nome ao governo? Não. A gente ficaria numa mesa branca. Como seria um corpo sem cabeça, sim, né? Nós ficamos no Ficaria centro. Só o Senado ali. Isso, Senado. E os deputados estaduais. E nós temos uma nominata de 9 candidatos a deputados federais. Agora, não prejudicaria, então, esses federais? Não seria prejudicial a eles? Poderia prejudicar, mas nós temos bons pré-candidatos lá que provavelmente, se saírem
bem, a gente tem condições de fazer um com esses 9 que nós temos lá. Pelo potencial de voto, nós temos pré-candidatos a deputados federais bom que já se mostraram nas urnas e outros pré-candidatos que são novos. É bom considerar, candidato, que para eleger um deputado federal, o quociente é 45 mil 45 mil votos. Mas nós fizemos uma matemática dentro Uma base de 5 mil... De 5 a 7 mil votos para cada um, nós temos um quantitativo de 52 mil votos, que tem condições de fazer um federal. Agora tem que ver o porte do candidato, porque tem candidato que diz que tem 2 mil votos, não tem 200 no final. Na verdade. Aí quebra toda historicamente a gente já viu muito isso. Muito. Mas provavelmente a gente, até o dia 20, que será nossas convenções, a gente deva definir. Agora tem outros partidos menores que vêm discutindo com o PV, a questão, por exemplo, de pré-candidatura ao Senado. Quais são os outros partidos? Eles vão declinar da candidatura ao Senado? Você poderia... nós estamos houve uma conversação com o PMN, com o PSOL e com o PCB. Porque, só um parênteses aí, só para as pessoas entenderem que o PSOL e o PMN, apesar de terem alinhamento com o Clécio, com a rede, eles vão ter uma coligação separada. Separada, porque o PSOL ele não pode coligar. Um pouco o partido de direita, no caso do DEM. Do DEM. Mas assim, eles... por exemplo, com o PV, que nós estamos com uma candidatura sólida, é a única das pernas que eles acharam que... Tem 3, então, pré-candidatos ao Senado. O senhor, como pré-candidato do PV, aí tem a Joaquina do PCB, PCB e do PMN tem o Wagner Gomes. Eles podem declinar para de apoiar? A conversação que teve com eles, né, que ainda provavelmente mais lá na frente veremos uma outra conversa, e provavelmente alguém de lá vai ter que declinar. Quem tem mais tutano hoje, o PV ou o PCdoB ou o PMN? Quem tem mais nome para disputar em termos de voto, assim, para trazer voto para uma coligação? Quem é? O PV tem essa... O PV eu falo de mim, eu como pré-candidato. Não, mas eu falo assim, porque nesse caso não dá para trabalhar só com a candidatura do Senado, tem que pensar nos candidatos estaduais, nos proporcionais. Beleza. Entendeu? Então quem tem mais a contribuir para uma coligação dessa, por exemplo? No caso... Na hora de negociar, a gente sabe que não negocia só o Senado, negocia estaduais, federais e tudo. O único partido de lá, dos 3, é o PSOL, que tem, se eu não me engano, uma nominata com 19 candidatos. Certo. Com o PMN, se eu não me engano, traz de lá uns 2 ou 3. E com o PCB parece que vem 1 ou 2 de lá também. Então vocês é o partido que tem mais candidatos? Nós somos que temos... Para estadual, Para estadual, nós estamos com 28 candidatos, pré-candidatos estaduais. Agora, então tem mais a contribuir uma coligação proporcional, entendeu? Aí serve sim para negociar a do Senado. Já poderia haver a diminuição de 2 nomes para o Senado, caso eles consigam chegar a um consenso de que a candidatura dele é mais viável do que a... E parece mais com uma solução que foi dada na base de Valdez, onde Jorge Manazés e Guaraci montaram uma chapa separada, embora apoiem Valdez para o governo. Então vocês lá fariam isso, a mesma coisa, uma coligação paralela, mas apoiando o outro candidato ao governo. Sim, mais ou menos isso aí. Então, a possibilidade de apoiar Valdez ou Capi? Eu não posso garantir, mas, assim, o que eu vejo, se houver essa coligação, essa junção de partido, provavelmente será para o pré-candidato ao governo Davi. Certo. Provavelmente. Vocês estão caminhando para isso. Para isso. Tá. Falta só agora, então, no final do frigir dos ovos, acertar esse detalhe para ver dos 3 quais são os 2 que vão ficar. Né? Isso aí, só está faltando esse ajuste. Mas provavelmente... Mas o senhor já entrou dizendo aqui que o PV não abre mão da sua candidatura. Então... O PV lá está batido, lá nós estamos há 1 ano e meio trabalhando em cima do meu nome. Vamos criar um cenário assim, porque muita coisa acontece no apagar das luzes. Por exemplo... Às vezes na hora de fazer a ata. Na hora de fazer a ata, está tudo certinho. Às vezes nem foi o que a convenção definiu, mas a ata já mudou. Já mudou. Aí vem aquele discurso, desculpe, colega, eu fui forçado, fui pressionado. Bora mudar a regra do jogo. Pode acontecer isso? Bom, de antemão eu digo que compromisso é compromisso. Isso o próprio Zezé afirmou, porque numa outra emissora o Zezé deu o direito de resposta, porque houve essa pergunta, né? E o Zezé disse assim: eu mato todo dia um leão
por você. Então eu não abro mão. Se for para acontecer isso, nós vamos sair só numa chapa pura. Por isso que eu digo com convicção que a minha pré-candidatura ao Senado pelo PV é prego batido de ponta virada. Eita, agora o negócio. Agora... Mais um aí. Muito obrigado. Então vamos confirmar aqui. Obrigado pela presença do pré-candidato Haroldo Leite, que é do PV, já afirmando, então, definitivamente, de que é realmente candidato. Convicto em que... qualquer situação, compondo ou não com o PMN, com o PSOL e com o PCB, o PV sai sozinho, mas garante. Nós vamos usar duas frases, uma em inglês e uma em francês. Em inglês, anyway, de qualquer maneira. Anyway, E quero que soar. De qualquer maneira, seria francês, situação. Olha, agora é o seguinte, eu não quero de jeito nenhum criar nenhuma expectativa, mas eu estou, desde 1992, que eu faço campanha eleitoral dentro da produtora, claro, eu não faço parte, aí em alguns momentos eu participo de bastidores políticos, mas eu sou homem de produção, de televisão e de rádio, tá certo? E trabalho para os candidatos que são, eu estou desde 1992, já se vão aí 26 anos, né? Melhor, de 92 para cá dá conta, as contas. 26 anos, imagina, passou tão rápido assim, gente. Mas eu já vi, entendeu? Eu começar a preparar a campanha de um certo candidato e orientado já, porque olha, vai ser esse e tal, e na hora de fechar a ata já não é mais ele. Olha, já muda, tal, guarda aquele material que já vai ser outro candidato. Porque aconteceu isso. É porque agora, na realidade, antes não tinha essa abertura, e hoje nós temos essa abertura de sair numa candidatura avulsa, né? E justamente nós mantemos essa candidatura. E hoje eu falo com convicção porque a gente vem tendo essa relação, eu com o presidente Zezé, e a gente vem afirmando isso. E eu vejo que dentro do próprio PV, pela bandeira que o PV hoje levanta, o partido, ele é um partido de nome, e nós temos uma nominata de pré-candidatos muito bons, que se nós sairmos numa candidatura sólida, só nós temos condições tranquilo de fazer um deputado estadual e mais uma sobra lá. E manter a minha candidatura sem dúvida, com convicção, certo? Com convicção que irei participar do pleito de 2018 como e depois do dia 20 como candidato ao Senado da República. Com tanta convicção, o senhor não está deixando dúvida nenhuma aqui. Nenhuma. São 8 horas e 6 minutos. Obrigado por ter vindo. Obrigado, quero agradecer a oportunidade. Pré-candidato ao Senado pelo Partido Verde, o PV. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Olha só, a gente vai fazer só um intervalo comercial, porque já tem uma outra pré-candidata ao Senado que acaba de chegar aqui no estúdio, que é Neide Santos, do PP. E também tem ovos para fritar naquela coligação. Ó. Aguarde. Antena 102, a marca da credibilidade. Trânsito. Você faz as escolhas o tempo todo. Andar com capacete, usar o cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade, beber e dirigir. Uma decisão imprudente. E as consequências podem ser para sempre. A escolha é sua. O governo e o Detran trabalham e investem em tecnologia e estrutura para melhorar o trânsito do nosso estado. Dirija com segurança, denuncie irregularidades e contribua para prevenir acidentes e salvar vidas. Governo do Amapá, cuidando da nossa gente. Vem aí o maior espetáculo do planeta. Você vai vibrar e torcer pela nossa seleção com a Sapataria Show, a maior e melhor loja de esportes do norte do Brasil. Reúna a família, os amigos e faça parte da Torcida Show, juntinhos pelo Brasil. Seja um craque na torcida com as camisas oficiais da Copa. Aproveite e marque um golaço com descontos imperdíveis de até 50%. Abra seu Cred Show, o nosso crediário próprio. Sapataria Show, rumo ao Hexa. Brasil! A Amazônia Woods oferece madeiras brutas, beneficiadas, esquadrias da melhor qualidade e procedência. Produtos 100% legal, extraídos de área de manejo para a sua obra. Tudo isso com facilidade de pagamento e garantia de entrega. Amazônia Woods, qualidade com respeito à natureza. Rodovia do Curiaú, 459, Jardim Felicidade 1. Fone 3251-1428. Toda hora a gente toma decisões. Até quando elas parecem fáceis. Mas uma decisão é imprudente. E as consequências podem ser para sempre. A escolha é sua. Nós somos o trânsito. Uma campanha do Detran. Governo do
Amapá. Você sabe o que um coach faz? Não? Ele ajuda a melhorar a sua vida pessoal e profissional. O trabalho de um coach é ajudar os seus clientes a descobrirem todo o seu potencial. Então, não perca essa grande oportunidade de estar sempre à frente. Inscrições abertas para curso de formação em coach, para grupos de atendimento em coach, para o projeto Educarte, único coach para crianças em Macapá. Início imediato. ACC, Agir Consultoria Empresarial, na Avenida Machado de Assis, número 433, Centro. Fones 991-83-9144 e o 991-64-7947. Antena 102. Você bem informado sempre. A hora certa em Macapá são 8h09. O comentário abalizado e imparcial. Jornalismo com qualidade. Programa Antena 102. Olha, a Câmara Municipal vai fazer daqui a pouquinho uma audiência pública para discutir a LDO, Garcia. Exatamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa discussão que seria na semana passada, Olímpio, ela foi transferida para esta quarta-feira em razão de alguns ajustes ainda. Nós estamos ao telefone com a vereadora Patriciana Guimarães, que preside a Comissão Tributária e Orçamentária da Câmara de Vereadores de Macapá. Vereadora, bom dia. Bom dia, Garcia. Tudo bem, a audiência pública está confirmada, então, para daqui a pouco vocês vão discutir hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Exatamente, vamos estar discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2019, é muito importante, fizemos convite para várias instituições, os secretários do município de Macapá e também alguns sindicatos, nós chamamos os principais sindicatos para se fazerem presente e até mesmo a população. Temos visibilidade através de entrevistas nas redes sociais. Vai ser muito importante para estarmos discutindo, principalmente agora que o projeto de lei está tramitando na casa sobre a situação do ajuste do salário dos servidores da saúde. Tem também a lei dos taxistas, dos Uberes. Então, são várias proposituras que nós vamos estar tratando aqui na Câmara e será muito importante que a participação da população é indispensável nessa manhã, Garcia. Bom, a audiência começa às 9 horas da manhã, então, né? E como a senhora disse, é importante que todas as partes, né, todos os interessados estejam presentes, porque essa lei, a LDO, ela define as diretrizes para a elaboração do orçamento, que é o que vai definir a forma como vai ser gasto e o que vai ser gasto em termos de investimentos, né, vereadora? Com certeza, Garcia, é importantíssimo. A população, se ela tiver o conhecimento de fato, como é a discussão da LDO, ela não faltaria. Sabe por quê, Garcia? É o orçamento do povo. Muitas vezes o povo reclama e fala, onde é que está sendo aplicada? A hora é agora. A hora é agora que o povo ele tem como fazer perguntas aos secretários que estarão aqui representando o prefeito de Macapá. Então é importante que a população venha para depois, vem para a Câmara, vai no gabinete dos vereadores, isso está errado. A hora é agora. A hora é agora de estar discutindo, de estar fazendo pergunta, principalmente os pequenos empresários sobre o imposto do refins. É importante estar aqui presente. E a população como um todo. Vereadora, bom dia. Vai agora. Olá, vereadora. Bom dia. É Olímpio Guarani que está falando. Bom dia, Olímpio. Bom dia, querido. Vereadora, já não era sem tempo, né, essa discussão, porque acho que até a Câmara está atrasada nesse cronograma. Muitos lugares do país, até aqui mesmo no Amapá, a Assembleia já aprovou a sua LDO. E todos os lugares do país já estão começando, claro, a implementá-la, porque a LDO é a lei que orienta a elaboração da lei orçamentária, ou seja, do orçamento do ano seguinte, do exercício seguinte, né? Então, dispõe sobre várias matérias, inclusive matéria financeira, né? Que é uma coisa que afeta diretamente o orçamento da despesa. Agora, a senhora convidou seus pares para participar, eles vão estar presentes também, o que é importante que os vereadores também estejam nessa discussão preliminar, né, para depois, quando for definir a lei, já terem mais fundamentos, não? Exatamente. Todos os vereadores foram convocados, convidados, receberam convite de seus gabinetes, várias autoridades, Ministério Público, convidamos todos. E outra, é importante salientar, Olímpio, que um dia antes da nossa audiência pública, repito,
Um dia antes da audiência pública, nós recebemos uma alteração no plenário da LDO. Como que eu vou fazer uma audiência pública no dia seguinte, recebendo uma alteração no dia anterior? Olímpio, eu paro tudo. Cancela a audiência pública, vamos estudar a LDO. Teve uma mudança, então é importante que nós venhamos debruçar diante dessa modificação, porque nós estamos tratando, como bem foi falado, do orçamento público. O município e o Estado, ele não caminha se não tiver uma boa distribuição do imposto da população de Macapá. Então, nós cancelamos a audiência e voltamos para hoje, justamente, nós tivemos que parar o parecer da LDO, o vereador Cláudio parou o parecer da LDO. Caiu a ligação. É um assunto interessante. O que ela falou aí, especialmente sobre a população, que é o momento, na verdade, do povo participar. Porque depois que está pronta a lei orçamentária, o prefeito vai seguir o que está no orçamento, o que foi definido. Então, é na hora da discussão que as propostas devem sair, porque é quando o povo pode dar também sua opinião, questionar, levantar, dar sugestões, tá certo? Porque ninguém melhor do que a própria população para saber das suas necessidades. E a casa é aberta para isso. Tomara que as pessoas se sensibilizem, as lideranças, né, de instituições, de organizações sociais, enfim, essas deveriam estar lá, já que elas também são representativas desses segmentos da sociedade. A vereadora está encerrando, já está iniciando lá o processo, Olímpio, mas só para finalizar, eu acho que dá tempo aí, né, vereadora? Caiu a ligação dela. Caiu a ligação, a senhora já está se encaminhando aí para o início, né, da discussão preliminar. Já estou aqui na Câmara, já estamos aqui na Câmara, aguardando chegar o horário, e vai ser uma boa discussão, Olímpio. Vai ser bom, e espero que a população faça presente, os segmentos no qual foram todos convidados, presidentes de sindicatos que representam a área da saúde, educação, transporte, todos foram convidados, entendeu? Então estamos aqui para botar a Casa de Lei à disposição da população. Muito bem. Certo, obrigado, vereadora. Sucesso aí. Obrigada, querido. Bom dia. São 8h16 em Macapá. Repita. 8h16. Nós estamos com a subsecretária de Comunicação do Governo do Estado, a jornalista Arielle Martins. Ela está em trânsito para Oiapoque, está no município de Porto Grande. Não, ela vai para lá no Jari, né? Não, Oiapoque. São várias equipes do governo. Pensei que ela estava indo para Expo Vale. Não, ela está indo para Oiapoque, porque tem a inauguração da Praça Cecílio Crescença neste final de semana. Eita. E o governador tem uma agenda muito apertada, muito extensa. E houve uma, como é que se diz, uma estratégia aí de divisão de equipes para dar apoio para as inaugurações que o governador Valdez está fazendo durante esta semana. Bom dia, secretária Arielle Martins. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, bancada. Estou na estrada aqui, a caminho do município de Oiapoque, onde nós faremos a entrega da tão esperada praça. Também faremos a entrega de boxes lá no Mercado Central, que foram atingidos por um incêndio. E o governo, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua sensibilidade, fez a reforma, fez as adaptações necessárias lá no Mercado Central, bem antigo, histórico ali naquele município. E amanhã também faremos essa entrega, aliás, na sexta-feira, dia 6, juntamente com a entrega da praça. Agora, secretária... Sim, Reginaldo. A senhora, como secretária adjunta de comunicação, está coordenando essa parte das inaugurações que acontecem no interior do estado. É uma logística que tem que ser bem elaborada por causa das distâncias, que são grandes, por exemplo, entre Laranjal do Jari e Oiapoque, dois extremos, sul e norte do estado. Como é que está dando para fazer esta agenda do governador, que também, por exemplo, ontem esteve inaugurando obras em Porto Grande? Isso, Reginaldo. A gente divide as equipes, temos uma equipe um pouco reduzida, mas muito aguerrida. Ontem mesmo eu estava com parte da equipe aqui no Porto Grande, estou no Porto Grande nesse momento, dei uma paradinha. Fizemos e já retornamos, uma outra equipe já aguardava em Macapá, onde o governador fez a visita novamente na Escola de Músicas Valquíria Lima, que será entregue amanhã. E também foi até o Parque do Forte, ver a obra que está sendo finalizada lá, uma obra de revitalização do Parque do Forte, que vai ser entregue no próximo dia 12. Então a gente se divide, faz
essa logística, como você disse. Temos uma equipe saindo neste exato momento também para o município de Laranjal do Jari, onde à noite terá a abertura oficial da Agropesc, terceiro Tecnoagro. São feiras de negócios que o governo vem realizando, mudou mais o formato, são voltados mais à capacitação, à geração de negócios, à geração de ocupações temporárias, a oportunidades por meio da Agrotec que nós estamos realizando. E lá no Amapá é a Expo Vale. Começa hoje, vai até o sábado, no qual o governador também ainda vai participar do encerramento. Então a gente busca mesmo fazer esse corre para estar próximo da população e mostrar as entregas que o governo, os esforços que o governo tem feito, mesmo diante dessa crise que ainda nos assombra. Agora, secretária, na sexta-feira vai acontecer o Jogo do Brasil. Como é que vai ser esta conciliação de um momento importante, né, que vai ser o Jogo do Brasil contra a Bélgica? Felizmente não vai ser contra a França, senão ia ter aquela animosidade do lado francês, né? E a Bélgica, a gente não sabe se a final vai ser Brasil e França, mas é uma outra história. E o governador vai estar na sexta-feira. Deve ser Brasil e Inglaterra, não tem como ser Brasil e França. Semifinal, Brasil e França. Semifinal, né? Brasil e França. Mas de qualquer maneira vai mexer lá com a fronteira. Mas é a Bélgica. Isso. Como é que vai ser essa programação, secretário? Olha, nós estamos trabalhando para que seja um duplo momento de festa. Para que nós possamos assistir o jogo mais cedo, que nós já possamos assistir o jogo lá na praça, com esquenta. Várias secretarias já estão no município de Oiapoque, exemplo da Secretaria de Cultura, de Desporto e Lazer, de Turismo, para que haja um movimento ao longo do dia, que haja competições e que também no horário do jogo lá a gente se concentre. Talvez a gente ainda está vendo essa logística para assistir o jogo na praça e após a vitória do Brasil contra a Bélgica seja só festa com a inauguração da praça. Então a gente está buscando trabalhar para que possamos assistir o jogo na praça, curtindo já a inauguração desde cedo com uma vasta programação cultural, desportiva. Alô? Alô? Sim, pois não, secretária. Oi, então, nós estamos buscando conciliar para que seja uma dupla festa, para que a gente possa assistir num telão, num grande telão, desde cedo. Ainda não estou confirmando, é o que a gente está programando. Estamos indo para lá, para Oiapoque, acertar os últimos detalhes para que possamos assistir o jogo, comemorar a vitória com a inauguração da praça. Muito bem. Muito obrigado, secretária Ariadne Martins, subsecretária de Comunicação do Governo do Estado. Reginaldo? Pois não, secretária. Aproveitando para reiterar o convite, amanhã nós temos a entrega do terceiro módulo da estação de tratamento de água, lá no bairro do Trem, pela manhã às 8h30. E à tarde, na verdade, a partir de hoje, começa a programação cultural de entrega da Escola Valquíria Lima. Então, eu quero reiterar esse convite aí para todo mundo, para que a gente... Eu, como ex-aluno ali da Escola Valquíria Lima, que na época era o Conservatório Amapaense de Música, eu me sinto orgulhoso, não é, de ver uma belíssima estrutura moderna, adequada, né, para os alunos da Escola Valquíria Lima, que tem descoberto ao longo destas décadas talentos fantásticos que estão aí espalhados pelo Brasil todo. Exatamente, convido a todos, é uma obra belíssima, é uma obra que nos orgulha, é uma imponente estrutura, equipada, moderna, realmente adaptada para os nossos talentos, como o nosso povo merece, como os nossos músicos, os nossos futuros e também os nossos veteranos talentos merecem. Então, reitero o convite, dia 5, 16 horas lá, nós faremos a grande inauguração, mas a programação cultural já está rolando desde ontem. Muito bem. Muito obrigado, secretária. Obrigada, Reginaldo. E boa abraço. viagem até Oiapoque. Obrigada. De lá eu lhe retorno. Tá, bom Grande dia. abraço. Tchau, tchau. A hora certa em Macapá são 8h23. Repita. 8 horas e 23 minutos. Antena 102, a marca da credibilidade.
vendo aqui. Oi. Na entrevista, só dar um recadinho aqui, teve um acidente na Duca Serra, ali pertinho do Jardim América, e vamos pedir atenção de quem vem no sentido Santana-Macapá, tomar um pouquinho de cuidado, reduzir a velocidade, porque tem uma pessoa em atendimento aí por conta de um acidente. Um motoqueiro que foi atingido aí por um veículo já está em atendimento nesse local. Vamos então começar a entrevista com a pré-candidata ao Senado pelo Partido Popular, o PP. Progressista. Partido Progressista. Sabias que o PP já foi Partido Popular? Não sabia. Tancredo Neves foi que fundou o PP, Partido Popular. Mas depois ele foi fundido com o PMDB, tá certo? E virou só o MDB lá. E agora esse PP é o Partido Progressista, que é que já é um derivado de um outro partido, né? Que já vem. Mas aqui está a pré-candidata Neide Santos, que lançou essa semana o seu nome para disputar ao Senado, Foi no claro. sábado, né? Sábado. Na verdade, ela lançou uma candidatura que foi apoiada pelo partido. Não fosse isso, não seria possível. Portanto, está dentro de um espectro político de apoio à candidatura do pré-candidato ao governo Davi Alcolumbre, que é senador da República, do DEM, onde dentro desse espectro está o PP, né, que tem como presidente o deputado André Abidon. Pré-candidata Neide Santos, como é que vai ser essa composição agora dentro desse conjunto de partidos que estão compondo a pré-candidatura de Davi Alcolumbre, já que lá tem Randolfo Rodrigues, que é do Rede, que já é senador da República e lançou a sua pré-candidatura à reeleição, e Sebastião Bala Rocha, que também se lançou candidato, e ele é do PSDB, tá certo? Que está lá dentro dessa coligação, e agora o PP. Como vai ser para arrumar essa casa com 3 candidatos? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao nosso amigo Olímpio, o Reginaldo, Garcia, a bancada. Bom dia aos nossos ribeirinhos que estão nos ouvindo. Bem, primeiro nossa pré-candidatura foi posta por a decisão de aceitar esse convite se deu porque, primeiro, o Brasil inteiro, de norte a sul, clama por mudanças. A bancada de senadores do Amapá tem 28 anos que foi criada e nunca tivemos um representante mulher. Esse foi um dos grandes objetivos que já me fez pensar e dizer, estamos aqui. Nesses 27 anos de caminhada, de trabalho prestado ao Estado do Amapá, eu me senti convencida de que, nesse momento da história do Brasil, nós poderíamos ter essa pré-candidatura defendida. Então, foi esse argumento que o partido trouxe para que eu aceitasse esse convite e me sinto honrada em poder representar esse momento aqui. Com relação à pergunta, exatamente isso. Nós estamos nas pré-candidaturas, discutindo, colocando a apreciação da sociedade, né? E eu venho com essa bandeira de ser essa pré-candidata, o novo, porque nós temos outras mulheres concorrendo à eleição também, né, disputando essa candidatura, mas são mulheres que já vêm com mandato. E eu venho hoje representando essa opção de ser uma pré-candidata que nunca teve um mandato, ou seja, renovação, e que trago aí esses 27 anos de luta e trabalho defendendo a sociedade, defendendo os nossos municípios. Foi basicamente isso que a gente colocou. E vamos colocar a apreciação da sociedade, né? Vamos deixar que a sociedade, que tanto busca essa renovação, nesse momento tão importante da história do Brasil, defina e decida com quem que ela realmente vai definir e vamos ter essa decisão final na convenção. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte. O PP é um partido importante, porque tem um bom tempo de televisão, e tem uma boa fatia no fundo de financiamento público. E o senador Davi estava contando com esse tempo de televisão e rádio do PP. Agora, como tem 2 candidatos, pré-candidatos definidos, que é, como disse o Olímpio, o senador Randolph e o ex-senador Bala Rocha, não pode haver uma terceira candidatura, vai ser uma candidatura avulsa a do PP. Será que não vai haver uma reação forte do pré-candidato ao governo, o senador Davi, e equipe, o senador? Como é que vai ficar essa situação? Foi conversado antes? Foi conversado antes? Olha só, a nossa candidatura, o PP é o 3º maior partido nacional.
Né? Pois é, Então, do mesmo jeito que do lado do grupo do governador Valdez existe várias candidaturas postas para ser debatido, nós também estamos colocando desse lado essa conjunção de várias outras candidaturas, opções. Com relação ao senador, ao PP, a conversa que nós tivemos e que a nossa predisposição é caminhar com o senador Davi. A senhora tem uma ligação histórica com o senador Sarney, que tem o pré-candidato ao governo Valdez Góes como um candidato de preferência do senador Sarney. Senador Sarney foi um grande amigo, com quem eu tenho grande respeito, mas a minha maior ligação histórica, a minha maior defesa foi com o povo do meu estado. Quando eu fui ser procuradora dos 16 municípios defender, eu não estava defendendo o presidente Sarney, eu estava defendendo o povo do meu estado. A minha ligação primeiro é com o povo do meu estado. O senador Sarney foi eleito pelo povo do Amapá, portanto eu tinha que respeitar, caminhar com ele, assim como fiz com o seu irmão, que caminhei com ele, com o senador Gilvan, assim como fiz com o governador Valdez. Eu fui a primeira mulher candidata do Brasil e caminhei com todos esses grupos políticos. E hoje eu me sinto preparada para caminhar representando o povo. Eu estou aqui, não represento grupos, não represento bandeiras, não represento isso. O meu debate é para que a gente venha representar e defender a sociedade. O Brasil clama por isso. Nós temos que esquecer essa questão de partido, de grupo, de quem manda, disso. É esse que foi impedir o desenvolvimento do Amapá. Nós temos que defender as nossas mulheres, as nossas crianças. A minha candidatura é respaldada em cima disso. Não é respaldada em cima de grupos, isso e aquilo. Com relação ao posicionamento do nosso partido, nós estamos aqui, todos os grupos têm boas ideias, todos eles têm boas ideias, todos contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento. E a minha busca aqui é a união disso, para que a gente possa crescer e se desenvolver, como um Estado que precisa ocupar o seu espaço a nível nacional. A senhora já trabalha há alguns anos nos bastidores da política aqui no Amapá, e pode imaginar qual será a fórmula, como que será feito, como a senhora imagina que será tratada essa situação para resolver, ao final, terem 2 candidaturas ao Senado, quando já se apresentam 3 dentro desse espectro lá que apoia Davi. Como eu acabei de citar, meu companheiro. Não, eu quero saber como é que vai ser essa fórmula para resolver isso, entendeu? Vamos deixar a sociedade, né? Vamos debater, vamos conversar, estamos aí, o convite foi feito, o PP representa uma grande legenda, com muito trabalho, nossos companheiros estão todos aí debatendo, nós temos aí a convenção que se virá e que vai definir. Aquele que melhor representa os anseios da sociedade vai ser homologado. E eu estou colocando o nosso nome à disposição. A senhora vai levar para a convenção, é isso? Bem, olha, se vamos levar... Não tem antes uma fórmula para chegar na convenção já ter definido 2 nomes? Bem, o convite foi feito a mim pelo PP. Eu estou aqui representando esse convite, né? Aceitei o convite, coloquei o nosso nome. O sentimento é esse, que é o PP democraticamente defenda 2 candidaturas, uma masculina e uma feminina. E eu estou aqui à disposição para conversar, para debater e para a gente seguir adiante. Essa é uma proposta, então, da Nacional ou do PP? Eu não entendi direito. Como eu te disse... Quando a senhora diz que o PP propõe uma candidatura feminina, é o PP estadual ou é a nacional? Bem, eu acho que o PP a nível nacional, acho que não é só o PP, eu acho que hoje, nesse momento da história do Brasil, todos os partidos do país propõem uma candidatura feminina, entendeu? Essa representação da mulher. E é isso que o PP nacional, tanto o PP nacional como o PP estadual, busca, representar uma candidatura feminina. Também, contribuir com nossos companheiros, homens. Não só para o cargo de senador, mas claro, para todos os demais cargos. Agora, o grande debate aqui é que nós temos um congresso, uma bancada que foi criada há 28 anos e nunca tivemos uma senadora. E nós estamos, o PP veio com essa bandeira. Eu agradeço o presidente André pelo seu sentimento democrático de nos fazer esse convite. E estou aqui à disposição para isso. Todo liderado sempre consulta o seu líder. A senhora foi sempre liderada pelo presidente Sarney, como a senhora mesmo falou ainda há pouco. A senhora não consultou, perguntou para ele o que ele achava da sua candidatura? O presidente Sarney foi o primeiro homem público desse país a ir para uma TV e pedir voto para mim quando eu ainda estava iniciando o meu movimento político. E naquele momento ele dizia que eu era... candidatura ao Senado. Vou responder, Olímpio, vou responder. Naquele momento ele dizia que eu representava o sangue novo e uma mulher preparada para caminhar. E nas nossas conversas ele sempre
sempre disse, Neide, você representa o ouro desse Estado, porque você é uma mulher combativa, lutadora, batalhadora, e eu estou aqui com esse sentimento. Tenho do senador Sarney a amizade, o carinho e o grande respeito. E estou aqui, na verdade, defendendo, como eu sempre disse, o sentimento da nossa sociedade por mudança, por melhorias. É isso que nós buscamos e foi isso que eu aprendi com o Sarney durante alguns anos que caminhamos juntos, de defender a nossa sociedade, aquilo que é melhor. Se eu for esse sentimento de melhoria, então vamos juntos nessa luta. A senhora não me disse se falou com ele ou não, se seria candidata. Tenho falado com ele sempre, mas disse que seria candidata pelo PP? O presidente Sarney, quando ele saiu, na última conversa que nós tivemos, ele disse, doutora, siga o caminho. Inclusive, foi um conselho que ele disse, você, seu marido, seus amigos, precisam junto, uma nova geração, lutem, trabalhem. Eu tenho certeza que ele vai se alegrar muito, como tem se alegrado, como sempre teve esse sentimento durante todos esses anos de incentivar esse novo momento da política, que ele sempre foi um entusiasta. Lá no pré-lançamento da sua candidatura, a senhora disse, conheço os problemas do Amapá e sei como eles podem ser resolvidos. E disse também que vai trazer as mulheres para essa discussão, opinando na forma como esses problemas poderão ser resolvidos. É essa linha do debate que a senhora vai levar para a campanha? Exatamente, Garcia. Eu fui procuradora de praticamente quase todos os municípios do estado, trabalhei as emendas, fui uma das primeiras a batalhar aí ao lado dos prefeitos, a conhecer os problemas. Eu conheço cada município, cada região, cada distrito desse estado. Fui para Brasília, conhecer onde é que estavam esses recursos, estive aqui com todas as nossas... Eu venho acompanhando a bancada já desde 92, que eu venho acompanhando as bancadas do Amapá, buscando descobrir aonde tem recursos para ser investidos. Sou especialista em mercado financeiro internacional, tive que conhecer os fundos internacionais que possam aplicar recursos no terceiro mundo, e a gente tem sido um estudioso disso. Estudei a América do Sul, estudei o desenvolvimento de cada região do Brasil e sempre buscando encontrar mecanismos e meios de fazer com que os nossos prefeitos, os nossos municípios possam se desenvolver. E é essa pauta que eu trago, entendeu? Esses 27 anos de serviço prestado ao Amapá, o papel da mulher, que hoje é fundamental, da gente busca essa representação no Congresso, que não teve durante esses 28 anos, e também esse renovo, né? Nunca tive um mandato, sempre fui preterida por vários grupos, e hoje com esse sentimento que a sociedade tem de buscar não defender grupos, mas buscar defender a sociedade, buscar representantes que defendam a sociedade, é com esse sentimento que eu estou aqui, viu? Muito obrigada. Eu vejo que a senhora está realmente com um entusiasmo muito interessante para essa campanha, que isso é fundamental, porque precisa tem um marqueteiro que é muito conhecido no Brasil, chamado André Torreta. Ele diz o seguinte, que primeiro quem tem que estar mais entusiasmado é o candidato. Porque já há situações em que o candidato, às vezes, é forçado a ser candidato por interesse de um grupo político, tá certo? Mas ele diz o seguinte, que é fundamental que o candidato, ele pessoalmente, o sentimento dele seja um sentimento de entusiasmo pela sua candidatura. E a senhora está revelando isso agora. Reginaldo, só para atender aquela colocação que você fez em relação ao tempo de televisão, eu tenho aqui os tempos definidos de acordo com o resultado das eleições de 2014, porque a lei define assim, tá certo? Então, o tempo de televisão vai ser distribuído assim, ó. Quem tem mais tempo é o PT, que vai ter 171 segundos, o MDB 161 é o segundo partido, o terceiro é o PSDB com 134 e em quarto já é o PP. Já é o PP. Com 96 segundos, significa dizer 1 minuto e 36 segundos, o que é tempo significativo. Quanto tempo tem Com um tempo de 1 minuto e 36 segundos, pela experiência que eu tenho, dá para fazer uma campanha majoritária. Quanto tempo tem o primeiro? O primeiro tem 171, ou seja... 120, dá 2 minutos e quase 3 minutos. O PP tem mais do... Não, o PP tem 1 minuto e 36 segundos, é muito tempo. Quando eu digo para você que a gente conta uma história em 30 segundos, que é o tempo de um comercial de televisão, a gente consegue contar uma história, tu imagina em 1 minuto e 36 segundos. É tempo que dá para fazer uma campanha majoritária, entendeu? E esse é um trunfo importante que o PP tem, para fazer essa negociação e talvez para garantir a candidatura, como disse aqui, a pré-candidata Neide Santos. Vamos só agora aguardar esse desdobramento, porque
Se a senhora está dizendo que topa aí disputar a convenção, tá certo? Que deve ser uma convenção primeiro dos partidos e depois das coligações, não é assim que funciona? Primeiro os partidos escolhem seus candidatos e levam para Tem a interna e depois tem a coligação, né? Para os partidos que vão coligar, definirem. Primeiro, a definição é a coligação. Aceita, aprovada a coligação, tá certo? E segundo vai ser a definição de quem é quem nas candidaturas dessa coligação. Considerando que tem 2 já pré-candidatos anunciados lá dentro dessa coligação e a senhora é a terceira, vamos admitir, vamos lá, trabalhar em cima de hipóteses. Caso o seu nome não seja aprovado, vamos lá, que por outros interesses, negociações e tal, para compor a chapa do deputado Abidon, não sei o que e tudo mais, e a senhora não seja candidata ao Senado, a senhora seria candidata a outro cargo? Não. Eu defendo, aceitei o convite, mas uma das colocações que eu faço sempre... ou é para o Senado ou não tem conversa para outra candidatura? Não. Deixa eu só fazer uma correção. Uma das definições que eu sempre digo em relação à vida pública, quando a gente decide ser um missionário a serviço da sociedade, quem define os nossos prazos, os nossos caminhos é a sociedade, né? Se a sociedade, de repente, me diz que o momento é esse ou aquele, para isso ou para aquilo, o convite me foi feito para disputar esta vaga aí. Com relação a outra pauta, no momento que a discussão chegar, nós vamos tratar dessa pauta. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado. Está aí a pré-candidata ao Senado, firme e decidida. Neide Santos pelo PP, Partido Progressista. Quero agradecer. Ela já fez um ensaio, ela fez aqui um discurso. Um discurso eloquente. Eu quero agradecer todos vocês, a bancada de vocês, principalmente você, Olímpio. Em 2002, você esteve do meu lado, inclusive foi para minhas reuniões, disse que eu era uma grande candidata, não foi? Eu agradeço. Apoiei você para deputada estadual, né? Deputada federal. Numa reunião lá que eu fui lá participar. Fiquei na terceira suplência da coligação, agradeço aos amigos, agradeço aos ouvintes. É uma honra poder continuar servir o meu estado 27 anos sem ter um cargo público de mandatos políticos. Então, eu me sinto honrada e continuar em condições. Continuar servindo, continuar buscando esse entendimento aí. Sem dúvida nenhuma. Um bom soldado nunca foge à luta, meu irmão. Um grande abraço para vocês, para a nossa sociedade, para o Estado, para os nossos ribeirinhos e que Deus cuide do nosso Amapá, que precisa muito. Tá aí, a pré-candidata do PP, Neide Santos. Ela transformou a entrevista dela num discurso. Palanque logo aqui e tal, já foi com essa eloquência toda. Um abraço, Neide. Agora são 8h41. 8h41. Antena 102, analítico e interativo. Vamos ao intervalo, né? Vamos pro intervalo rapidinho, já voltamos com outras informações aqui no Antena 102. Aguarde. Antena 102, a marca da credibilidade. Trânsito. Você faz as escolhas o tempo todo. Andar com capacete, usar o cinto de segurança, respeitar o limite de velocidade, beber e dirigir. Uma decisão imprudente e as consequências podem ser para sempre. A escolha é sua. O governo e o Detran trabalham e investem em tecnologia e estrutura para melhorar o trânsito do nosso estado. Dirija com segurança, denuncie irregularidades e contribua para prevenir acidentes e salvar vidas. Governo do Amapá, cuidando da nossa gente. Vem aí o maior espetáculo do planeta. Você vai vibrar e torcer pela nossa seleção com a Sapataria Show, a maior e melhor loja de esportes do norte do Brasil. Reúna a família, os amigos e faça parte da Torcida Show, juntinhos pelo Brasil. Seja um craque na torcida com as camisas oficiais da Copa. Aproveite e marque um golaço com descontos imperdíveis de até 50%. Abra seu Cred Show, o nosso crediário próprio. Sapataria Show, rumo ao Hexa. A Amazônia Wood oferece madeiras brutas, beneficiadas, esquadrias da melhor qualidade e procedência. Produtos 100% legal, extraídos de área de manejo para a sua obra. Tudo isso com facilidade de pagamento e garantia de entrega. Amazônia Wood, qualidade com respeito à natureza. Rodovia do Curiaú, 459, Jardim Felicidade 1. Fone 3251-1428. Toda hora a gente toma decisões.
até quando elas parecem fáceis. Mas uma decisão imprudente, e as consequências podem ser para sempre. A escolha é sua. Nós somos o trânsito. Uma campanha do Detran, Governo do Amapá. Você sabe o que um coach faz? Não? Ele ajuda a melhorar a sua vida pessoal e profissional. O trabalho de um coach é ajudar os seus clientes a descobrirem todo o seu potencial. Então, não perca essa grande oportunidade de estar sempre à frente. Inscrições abertas para curso de formação em coach, para grupos de atendimento em coach, para o projeto Educarte, único coach para crianças em Macapá. Início imediato. ACC, Agir Consultoria Empresarial, na Avenida Machado de Assis, número 433, Centro. Fones 991-83-9144 e o 991-64-7947. Antena 102. Você bem informado sempre. 8 horas e 44 minutos. Repita. 8h44. Os fatos, a notícia, o comentário abalizado e imparcial. Jornalismo com qualidade. Programa Antena 102. Não tem aquele ditado que diz, não cospe no prato que tu comes? São 8 horas e 44 minutos em Macapá e agora é hora do esporte. Vamos movimentar Carlos Brito, garotaço do futebol. Carlos Brito, bom dia pra você, querido. Bom dia, Olímpio e ouvintes do Antena 102. Antes eu quero a repetição do segundo gol do Brasil, narrado brilhantemente por Olímpio Guarani. Eita, mas tem que ter torcida aí. Tu queres ouvir aquele gol que eu narrei? Tu sabe, rapaz, você sabe o seguinte, que todo narrador que se presta não pode perder a oportunidade de narrar um jogo de Copa do Mundo, né? Como eu não estava lá na Rússia, eu narrei na televisão. É que foi do mesmo jeito, a narração foi de qualidade, do mesmo jeito. Como se você tivesse... Bondade sua, bondade sua. Cadê a torcida do Brasil aí? Mas tem que ter torcida aqui, sem torcida não vai. Cadê a torcida aí, ô Falcão? Já? Bora a torcida do Brasil. Lá vai o gol do Brasil, atenção, é o segundo gol, hein? Vamos lá. Vai, torcida. O Brasil outra vez, entrou no interior da área perigosa, passou por um, vai chutar pro gol, fechou o goleiro, ele bateu cruzado, bem de trás, passou, Gabriel de Jesus, entrou, Firmino, gol! Em 5 anos foi Pelé, e 62 foi o Mané. Presença diária, o esquadrão, entrou aí da ponta do Brasil e marca o segundo gol. É o gol da classificação para as quartas de final da Copa da Rússia. É lá Brasil 2, México 0. Primeiro tetracampeão. Tá vendo só? Gostou, Garcia? O Garcia tá aqui não, Carlos Brito. O Garcia tá aqui me olhando, é por isso. Ô, Carlos Brito. Parabéns pelo gol, pela narração do segundo gol do Brasil com Firmino em cima do México. O México já deu tchau. A próxima vítima agora na alça de mira do Brasil é a seleção da Bélgica, que vem nos prédios de 2 andares, de 10 andares. Você acertou o placar de novo, né, Carlos Brito? Antes de começar a falar sobre Copa do Mundo da Rússia, nós vamos falar de Intermunicipal. A bola vai rolar, Olímpio e ouvintes do Antena 112, dia 25, a abertura do Intermunicipal, o campeonato dos municípios, em Mazagão, dia 25 de agosto. Nos próximos dias, nós vamos passar a ordem das partidas e da abertura do Intermunicipal em Mazagão. Alô, Mazagão, aquele abraço ao município de Mazagão, Santana e Macapá. Você que é de Mazagão, aquele abraço. Intermunicipal, dia 25 de agosto. Bem, falando agora de Copa do Mundo na Rússia. Ontem, os últimos 2 jogos das oitavas de finais, fechou as 8 equipes que vão para as quartas de finais. A Suécia despachou a Suíça por 1-0. E a Colômbia empatou no tempo normal e na prorrogação em 1-1 contra a Inglaterra. Nos pênaltis, a Inglaterra despachou a Colômbia de James Rodrigues
por 4-3. Deu tchau à Colômbia, segue a Inglaterra. Quarta de finais, anote aí. Pegue a sua agenda, Antena 102, e anote as partidas das quartas de finais da Copa do Mundo da Rússia. Uruguai e França, sexta-feira, às 11 horas da manhã. Tá? Uruguai e França, sexta-feira, às 11 horas da manhã. Brasil e Bélgica, sexta-feira, às 15 horas. No sábado, dia 7, Suécia e Inglaterra. Sábado, dia 7, Suécia e Inglaterra, às 11 horas da manhã. E Rússia e Croácia, sábado, às 15 horas. Essas são as 8 equipes que vão participar das quartas de finais da Copa da Rússia. Agora, saindo da Copa da Rússia, olha, o meu palpite é 2-0, viu, Olímpio? Eu não mudo, 2-0 para o Brasil, em cima da Bélgica. Vamos passar para as semifinais da Copa da Rússia. O time está jogando bastante e vai jogar ainda melhor contra a equipe da Bélgica. Notícia boa, nós falamos dentro do Antena 102 e do Estado da Notícia e do Bronca Pesada sobre a ida do atleta mapaense, o Davidson Oliveira, para o Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu, que vai acontecer nos próximos dias agora, em São Paulo. Ele estava com um problema de apoio financeiro para se manter para alimentação e hospedagem. E eu quero agradecer aqui de público ao presidente de honra do Santos Futebol Clube, o empresário Luciano Mava, que contribuiu com o Davidson para a ida do Davidson, com dinheiro para alimentação e hospedagem. Obrigado ao presidente de honra do Santos Futebol Clube, o empresário Luciano Mava. Boa viagem, viu, Davidson? Traga a medalha para a gente falar aqui no bloco de esportes do Antena 102 e no Estado Notícia. Um grande abraço e eu prometo voltar amanhã dentro do Antena 102 com outras informações do esporte. Um bom dia, Olímpio, Garcia Brito, Reginaldo e toda a equipe do Antena 102. A gente marca um novo encontro logo mais ao meio-dia dentro do Estado Notícia. Olímpio Guarani. Bom dia para você, Carlos Brito. Um grande abraço. Agora faltam 9 minutos para as 9 horas. Antena 102, a marca da credibilidade. Agora é hora da aula de história. O dia na história, no Antena 102. Olha, tá muito interessante o dia na história hoje, até porque tem umas celebridades aqui que marcaram a história da humanidade. E eu vou chamar aqui o professor Reginaldo para ele falar um pouco desse camarada aqui que eu considerava ele um craque, chamado Burle Marx, o arquiteto e pintor brasileiro que morreu no dia 4 de julho de 1994. Burle Marx é considerado o maior paisagista da história do Brasil. Verdade. Ele construiu vários jardins tropicais, né? O jardim tropical, inclusive ele é referência no mundo todo. Eu lembro muito bem dos últimos momentos da vida do Burle Marx, já quando ele doente. Ele já era uma referência internacional na questão da arte, porque ele compôs a flora brasileira com a flora internacional. Ele fez uma junção e transformou assim em jardins fantásticos hoje, que são referências, são patrimônios, inclusive, do Brasil. Patrimônio natural do Brasil, jardins de Burle Marx. Burle Marx, verdade. Olha só, vamos agora para outra personalidade do Brasil. O escritor Monteiro Lobato, que morreu em 4 de julho de 1948. Ele é criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E também do lema O Petróleo é Nosso. Isso, aquela campanha foi preso durante a ditadura de Vargas. Ele é um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira. Escreveu Urupês. Ele foi um grande crítico do governo Vargas e também de que a estatização do petróleo era fundamental. Era uma visão que ele tinha à época,
diferentemente da que o governo tinha. E Monteiro Lobato passou para a história como aquele personagem só de literatura infantil, mas na realidade ele era também um grande ativista político. Exatamente. As pessoas precisam lembrar disso aí, que está na história do Brasil. Esse movimento do petróleo, ele era um dos líderes. Os sítios né? do Pica-Pau Amarelo, que a Globo exibe desde a década de 70, né? Verdade. Onde tem os personagens do folclore brasileiro, né? Como tem Ele o conseguiu Saci, retratar muito bem, diga-se de passagem. muito bem o folclore do Brasil. Porque antes a literatura era só europeia, né? O que vinha da Europa. E ele abrasileira, por exemplo, os contos infantis. A fantasia do brasileiro hoje ela é muito mais rica graças ao Monteiro Lobato, que sabe do Curupira, que sabe do Conde, aquele Conde Sabugosa, né? Sabugosa. O Visconde de Sabugosa, o Saci Pererê, além de outros. O Jeca Tatu, por exemplo, é uma das invenções de Monteiro Lobato. Boneca Emília. O Jeca Tatu, ele, na realidade, era uma crítica que Monteiro Lobato fazia ao Estado brasileiro. Naquela época, ali pelos anos 30, 40, esse personagem representava o brasileiro comum, pobre. Maltrapilho, subnutrido, desconectado da realidade, né? Ele é o responsável pelo personagem Jeca Tatu. Era uma crítica social. É verdade. Olha, hoje é o Independence Day, né? Independência dos Estados Unidos, no dia 4 Feriado de julho lá, né? de 1776, um dos feriados mais comemorados. Tem outros feriados, né? Tem o dia dia do Orgulho da Paz, que é o dia da Ação de Graças, né? Que é o dia Tem primeiro. o dia da promulgação da Constituição. Tem, que também é celebrado. Depois a de Filadélfia, já foi em 1777. Mas esse aí, ele é realmente um feriado muito comemorado. São os laços cortados definitivamente com o Império Britânico, né? Com a colônia americana se torna independente, comandada pelo George Washington, e veio a ser o primeiro presidente da República Federativa dos Estados Unidos. E o 1776, ele é uma referência não só para os Estados Unidos, mas até para a antecipação do que veio a acontecer, por exemplo, anos depois, com a Revolução Francesa, né? A luta pelos direitos do homem e do cidadão. Eles quebram um paradigma, eles conseguem construir uma democracia diante de um mundo absolutista ainda, porque, com exceção da Inglaterra, toda a Europa estava mergulhada em regimes monárquicos, né? E os Estados Unidos, eles são o primeiro país com uma democracia aos moldes que são seguidos até hoje, já que a democracia britânica ela tem uma característica diferente da democracia americana, copiada por países pelo mundo todo. Já deu tempo? O país que hoje eu tenho uma simpatia muito grande por esse país. Ele fala espanhol por causa do Fernão de Magalhães, que foi lá e declarou que aquelas terras pertenciam a Portugal. Acontece que antes já tinham chegado lá nas Filipinas, que foi independente em 1946. Até hoje se fala espanhol. As Filipinas, capital é Manilha, né? Manilha. É um país, na verdade é um arquipélago, né? As Filipinas tem várias ilhas. É um país Viveu sob o domínio da Espanha há muitos anos, né? Muito tempo, muitos séculos. O nome Filipina vem do rei Filipe, né? Filipe. Foi o rei da época dos descobrimentos, ali no século XVI. E se tornou um país, da Ásia ali, é um país que ainda tem a língua espanhola como uma das línguas oficiais. Apesar de terem vários dialetos ali nas Filipinas, né? Deixa eu ver aqui. Sim, é verdade. O detalhe importante é que naquela viagem de circunnavegação, o Fernão de Magalhães interrompeu a viagem dele exatamente das Filipinas, porque ele foi morto lá pelos Apesar de pelos ser português, islâmicos. mas estava a serviço da Espanha. Exatamente. Estava a serviço da Espanha. Estava a serviço da Espanha. O rei Filipe. Na época, exatamente. O que significa dizer que a Espanha passou a ter, inclusive, domínio lá sobre as Filipinas. Eu tenho uma simpatia grande pelos filipinos, porque assim, é um povo que é... A nossa repórter, que ela é filha de uma filipina, né? Casada com um brasileiro, que vive aqui em Macapá. Eu tenho o sonho de conhecer as Filipinas, mas quem sabe.
Agora, faltando um minuto para as 9 horas, ainda temos mais um ainda, deixa eu olhar aqui. Tem uma curiosidade interessante aqui, que muita gente não sabe, que fala, é Alice nos País das Maravilhas. Olha, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas é um clássico que foi publicado em 1865, no dia 4 de julho. 4 de julho. Alice no País das Maravilhas. São as fantasias... Século XIX. Século XIX. É o período ali da eclosão de vários escritores. Alexandre Dumas, o Conan Doyle, que escreveu vários livros, dentre eles o Sherlock Holmes. São figuras que povoam hoje e são fortes elementos, por exemplo, da tradição dos cinemas, quando exploram principalmente o viés infantil das fantasias. Perfeito. Agora, mais alguma informação, Garcia? As minhas últimas informações aqui são... Não, encerrou a aula do professor Reginaldo agora. Então pronto, então vamos aqui, tem uma informação sobre uma operação que está sendo realizada no Rio de Janeiro agora, olha. Operação contra fraudes na saúde no Rio de Janeiro, 22 mandados de prisão. Inclusive essa operação aqui, ela envolve, sabe quem? A Philips. A Philips é acusada nessa investigação de fornecer equipamentos hospitalares. E lá na Philips, em São Paulo, a polícia cumpre 8 mandados de prisão e dezenas de mandados de busca e apreensão, né? Vai repercutir isso hoje durante o dia. A outra informação é aqui da CEDEL. A CEDEL abriu inscrições para novas vagas no programa Bolsa Esporte. São 80 vagas para atletas amapaenses. As inscrições começaram no dia 10 de julho e começaram no dia 27 de junho e vão até o dia 10 de julho. São as minhas últimas. Um bom dia, até amanhã no Antena 102. Estamos chegando, portanto, ao final do programa Antena 102 de hoje, este 4 de julho de 2018, agradecendo a Deus pelo dom da vida e pedindo a Ele que nos mantenha firmes e fortes para voltarmos amanhã às 7 da manhã. Vem aí Conexão 102 com o Wilker Martins. Bom dia. Antena 102, você bem informado sempre.